Convidamos para participar do nosso programa o vereador Luciano Pereira Dias, que nos honra sempre com a sua presença. De que forma o senhor acompanha esta tragédia pela qual estamos passando no nosso estado? Bom dia, vereador, um grande prazer tê-lo de volta no nosso programa. Bom dia, seu Alvorino, doutor Danilo, meu amigo seu Ari, todo o pessoal do Clique Camaquô aqui, quem nos acompanha aí pelas plataformas digitais. Exatamente, né, seu Alvorino, já estamos aí enfrentando há algumas semanas essa tragédia, porque a gente tem que classificar como tragédia o que tem acontecido no estado do Rio Grande do Sul, e também, de certa forma, dizer que Camaquô é uma terra abençoada por Deus, que claro que enfrentamos problemas aí em algumas regiões, principalmente aqui da Várzea, algumas regiões baixas, que é costumeiro. Inclusive previsíveis. Né? É, previsível já entre essas chuvas mais frequentes, a Ilha Santo Antônio, a Capororoca, o Areal, ali a Guada, Pacheca, terem suas áreas ali invadidas por águas. Mas nada que fosse incontrolável, nada que não pudéssemos dar o atendimento necessário para aquelas famílias. Já tivemos enxurradas muito piores naquela região, mas a gente tem que se sensibilizar muito e apoiar muito e estar sempre solidário aos nossos irmãos aqui, principalmente aqui os nossos lindeiros, que a gente chama da Lagoa dos Patos, que estão ainda enfrentando neste momento, principalmente hoje e ontem, com essa subida aí do Guaíba, que vai refletir, obviamente, aqui na região da Lagoa. Com certeza. Está refletindo, e consideravelmente pela função do vento também, que interfere nessa invasão de águas. E nem se fala em Eldorado, Guaíba, Arroio do Meio, na região da Serra ali, Bento Gonçalves, Canoas, que tiveram... Canoas, muito atingido. Eldorado foi 100%. Acho. Eldorado é uma cidade que foi devastada pelas águas. Então isso, eu sempre digo que os bens materiais, obviamente, tem famílias que levam uma vida para conseguir adquirir algumas coisas, se perdeu, mas o pior que se teve foi a perda da vida das pessoas. E a gente aí está beirando aí mais de 150 gaúchos. E infelizmente a expectativa é bem maior. A expectativa agora nessa descida das águas aí é que pode-se ter alguns casos aí também que podem aparecer, mas é muito triste, senhor Alvorino. Sim. É muito triste, a gente vê aí principalmente as pessoas à frente dos poderes públicos dos municípios, isso independentemente de partidos políticos. A gente vê os prefeitos, principalmente, as equipes que trabalham dentro deste contexto para atender os seus municípios, o engajamento do governo federal, do governo estadual. Isso tem que ser tripartite. Os municípios não têm estrutura para se manter e para fazer essa reconstrução, que a gente pode chamar de reconstrução. O governo federal sim tem que ter um olhar, e pelas decisões aí que têm sido tomadas, eu acredito que vai se ter um suporte bom do governo federal. O governo do estado já tem apresentado algumas medidas aí emergenciais para que se possa sanar essas dificuldades. E o que a gente não pode, seu Alvorino, e eu falo com frequência ainda, e também com alguma experiência de quem enfrentou uma pandemia, porque eu estava, infelizmente ou felizmente, porque eu pude ajudar bastante, principalmente aqui no nosso município, naquela época trágica ali do Covid, que enfrentamos alguns anos atrás. A gente não pode deixar, principalmente os entes públicos, se politizar as tragédias. A respeito desta tragédia da Covid especificamente, nós ainda não tínhamos nos recuperado totalmente, não é? Mas com certeza, seu Alvorino, as sequelas que a pandemia deixou, e ontem eu assistindo um programa, o Globo Repórter, que se estava falando de atividade física na terceira idade, uma série de fatores de estudos novos que estão sendo feitos, que é a minha área de atuação profissional.
E o que se viu também foi um período pós-pandemia, tá? E eu vi um cardiologista e Aliás, um excelente programa ontem. exatamente, um psiquiatra falando da atividade física relacionada à depressão e os altos índices de quadros depressivos que aconteceram pós-pandemia. Isso se fala mais na meia-idade e na idade avançada? Não. Isso está se preconizando, está cada vez mais precoce. Os municípios, o Estado e o país cada vez mais investem em saúde mental. Tem sido um gargalo a saúde mental em custos para o país, para o Brasil e principalmente para os estados e os municípios. Sim. E a gente não consegue atender a demanda que se tem batendo na porta da estrutura de saúde. E não vai ser diferente agora, doutor Daniel. Não vai ser diferente. Eu acompanhei e procurei. Ninguém viu muito o Luciano fazer vídeo, ficar fazendo publicações em redes sociais a respeito do que está acontecendo, mas o Luciano estava junto lá vários dias, várias noites lá no Ginásio Esportes. E aí o mais importante de tudo, daquelas pessoas que estão lá ainda e as que já conseguiram retornar algumas para casa de familiares, que perderam as casas. Essas pessoas que perderam tudo, de que forma elas podem ser atendidas pelos órgãos públicos? O governo federal lançou alguns programas que estão nas plataformas digitais aí. O governo do estado tem, e eu até acredito assim, que seja por ali, pela plataforma, pela página ali do governo do estado, vários links já de cadastro que serão feitos. Mas o que se preconizou nesse primeiro momento? Que essas pessoas, independente das cidades que elas estão acolhidas, que elas procurassem assistência social da cidade de acolhimento, que essa cidade vai fazer o direcionamento dos cadastros, o direcionamento de todos os programas aos quais essas pessoas se enquadram. Porque ali também tem uma série de requisitos que tem que se apresentar para receber uma ajuda. O governo está acenando aí R$5.100 para cada família, se não me engano. 5.100 para cada família. Compraram, acho que móveis. Exatamente. Algumas isenções. E o FGTS também. Algumas isenções, alguns adiantamentos, como é o caso de quem tem o FGTS. Sim. Eu acredito que o imposto de renda, essa restituição do imposto de renda, eu não sei, sinceramente, senhor Alvorino, que se vai atingir... Pega mais a classe média uma alta. fatia dessas pessoas, entendeu? Isso já é uma coisa que estava prevista no orçamento federal. A restituição do imposto de renda ela ia acontecer em 2024. De qualquer forma. Então a gente precisa de programas adicionais, programas externos, fora o que já tem num contexto, adiantar emendas parlamentares de deputados, já está previsto no orçamento de 2024. Então esse recurso, obviamente, ele já teria o seu próprio destino e ele, muitas vezes, ele não era direcionado para tragédias ou para alguma coisa desse tipo, de apagar incêndio, que a gente chama nos municípios. Então, o que se precisa fazer, o que o governo federal tem feito, de algumas formas, e acredito que vai incrementar, é proporcionar recursos novos, recursos extras, recursos que possam, sim, impactar direto na vida, principalmente dessas pessoas. O Rio Grande do Sul vai ter uma diminuição considerável de ICM, de arrecadação. Isso vai impactar diretamente na arrecadação dos municípios. E isso não é só dos municípios que foram afetados. Camaquã teve uma perda grande na parte, principalmente da agricultura, na colheita da soja e na colheita do arroz. Isso vai impactar financeiramente na nossa cidade. Com certeza, estava conversando com o prefeito tem algumas preocupações, mas o que nós vamos fazer, né, seu Alvorino? Nós temos que fazer adequações de acordo com a arrecadação. E como o nosso município está se inserindo na ajuda necessária aos atingidos? Isso é muito importante, seu Alvorino, falar principalmente em conduzir essas situações de forma correta. E eu acredito que o que foi conduzido pelo município de Camaquã, por todos,
as secretarias envolvidas e pelo Executivo Municipal é fazer as coisas... Não se faz coisa em separado. Não se faz coisas aleatórias. Não se faz... a gente sabe que as pessoas têm aquele impacto de um primeiro momento da ajuda. Mas, infelizmente, o senhor pode ter certeza que várias frentes que foram abertas hoje já não têm a mesma energia que tinham há 2 semanas atrás. Porque as pessoas também têm as suas atribuições, as pessoas têm o seu trabalho. Até voluntários. Então, chega um certo ponto que fazer um direcionamento paralelo, fazer qualquer outro tipo de atividade, tem que envolver a Defesa Civil do município, que está engajada com a Defesa Civil do Estado. A gente tem que saber aonde é o direcionamento dessas arrecadações, e isso tem uma logística, doutor Danilo, isso tem uma logística. A gente tem que principalmente garantir que essas coisas cheguem nas pessoas de forma correta, e principalmente nas pessoas que estão necessitando naquele momento de tais doações, tanto na parte de alimentação, quanto na parte de vestuário. E pode ter certeza que o que aconteceu aqui no município de Camaquã, pelo Poder Executivo, foi uma transparência e uma seriedade de não se politizar tragédias, que foi o que foi feito no Covid, e numa proporção menor, nisso que nós estamos enfrentando, acontece ponderações. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu estava assistindo ontem, e o prefeito de Porto Alegre nem é do meu partido, seu Alvorino, mas eu não acredito que o prefeito de Porto Alegre tenha que ser responsabilizado pelo que aconteceu. Com certeza. Aí abriram um processo de impeachment contra um prefeito, independente de ser de Porto Alegre, que está trabalhando. É só olhar a fisionomia, principalmente desses prefeitos aí que estão na linha de frente dos municípios afetados. Nós vamos criar mais um problema para uma pessoa que está tentando de todas as formas, porque eu não acredito. Ele próprio foi atingido. Eu não acredito que nenhuma pessoa que está à frente de uma prefeitura, de uma secretaria, seja negligente de uma forma dessa. Isso não aconteceu. É uma tragédia, foi muita chuva, seu Alvorino. Foi muita. Então, dentro desses aspectos, assim, o que a gente... finalizando, o que a gente quer falar a respeito de Camaquã? Camaquã acolheu todas as pessoas que foram direcionadas pelos municípios, por meio da Defesa Civil, por meio dos prefeitos, solicitação dos prefeitos ao prefeito Ivo. Agora, não sei se vieram, mas parece que 10 que estavam no Cristal vieram para Camaquã também. Eu não obtive essa informação, mas sempre dentro de uma política pública, atendendo todos os critérios de cadastro, todos os critérios de se saber quais as pessoas que estavam aqui, todos os critérios de um acolhimento, que eu tenho certeza, pelo que eu vi ali no ginásio, a gente não pode deixar de salientar todas as entidades, associações, nem falo entidades, associações, a comunidade de Camaquã, que de todas as formas acolheram essas pessoas ali no ginásio de esportes, com carinho, com atenção e principalmente... um alimento, com toda a logística que acredito que a secretária Carmelita deve ter respaldado aqui para vocês no espaço anterior. Temos um minuto ainda. Politicamente falando, a colunista da Zero Hora, Rosane de Oliveira, escreveu hoje que a catástrofe climática afetou esquerda, centro e direita. A senhora concorda com isso? Eu, infelizmente... Apesar que tem uma turma... Eu concordo que atingiu as pessoas. O que a gente não pode, dentro dessas situações, e eu falo muito pela pandemia, até hoje a gente colhe uma negatividade contra vacinas, em função da politização pós-Covid. Então, a gente não pode concordar, e acredito que ela... quis dizer que afetou todas as pessoas. Exatamente. Isso que aconteceu na pandemia, está acontecendo agora, isso não tem partido político. Isso não tem ideologia política. Isso não tem... E quem se aproveita disso... mas tem uma turma ainda do quanto pior, melhor. Em qualquer contexto disso, seu doutor Danilo, eu tenho a tranquilidade de dizer que a população tem que apontar
e fazer o que a gente chama de varredura, principalmente agora. Em outubro vai ter uma oportunidade, daqui a 2 anos vai ter outra. Essa questão do impeachment do prefeito, só exatamente. Deixa ele governar, porque tem 7 meses de governo. E se ele tiver que responder, que responda. Nas eleições. Não, e responda. Também, depois. Responda aí pelas federações que podem fazer apontamentos para ele e ele tenha principalmente a chance de se defender. Com certeza. Que isso é o mais importante. Porque o que aconteceu em Porto Alegre, se há problemas, é problema não só desse governo. É problema de governos anteriores. É estrutural, mas dá para avaliar, Alvorino. E dá para avaliar, inclusive, numa campanha bem feita, evidentemente, que tenha o ponto e contraponto, e depois, se for o caso, nas esferas judiciais e administrativas, que ele tenha a possibilidade de se defender. Isso faz parte de quem está à frente de um mandato do Poder Executivo. Mas nesse momento, seu Alvorino, com tudo que está acontecendo, o que não é justo, é ter mais uma preocupação a respeito disso. Que é um ato político. É um ato político. É um ato político. De uma associação que não sei quem então, dentro desse perfil, acredito que a gente tenha... Camaquã fez uma condução, está fazendo da melhor forma possível, muito pouco aparecendo e bastante fazendo. É isso que nós estamos fazendo. É assim a conduta do prefeito e dos secretários, pelos dias que eu tive ali no ginásio de esportes, pelo atendimento que a nossa população está tendo também, porque nós não podemos esquecer do nosso povo, que também foi afetado e vai ser afetado. E uma coisa muito importante de se salientar, seu Alvorino, tem muitos acolhidos ali no ginásio que desde o primeiro dia já estão trabalhando em Camaquã, principalmente na área da construção civil. Então, as pessoas que têm aquela motivação, que têm aquele pensamento de produzir, de ajudar suas famílias, em nenhum momento se acolheram de trabalhar. E isso que é o mais importante. A gente olha as crianças, a gente olha os adolescentes que estão começando a vida e também a gente olha os idosos que perderam tudo e que levaram uma vida inteira para construir. É assim que a gente tem que pensar no nosso irmão, pensar nas pessoas que foram afetadas e nos darmos as mãos aqui no Rio Grande do Sul. Eu, principalmente, debate a respeito disso, de questionamentos políticos, eu até procuro nem ouvir em redes sociais, quando eu vejo algum político falar a respeito do que está acontecendo. Vai acontecer de algumas coisas faltarem, vai acontecer daqui a pouco do Estado não conseguir fazer tudo o que for possível, o governo federal não conseguir fazer tudo o que for possível, e os prefeitos muitas vezes não terem pernas ou recursos financeiros suficientes para ajudar de acordo com o que poderiam. Obviamente que vai acontecer isso aí, porque a gente vive num país capitalista, um país que tem uma democracia, mas tem muitas dificuldades financeiras. Vai acontecer dessas coisas, vai acontecer, mas a gente não pode culpar as pessoas que estão à frente, que eu, de certa forma, admiro quem assume hoje um cargo de prefeito, porque cada vez a responsabilidade é maior, e responde por muita coisa que muitas vezes não é decisivo na caneta do prefeito e ele tem que absorver, e não está sendo diferente. Então, aqui na nossa região, principalmente, todos os prefeitos, pelo que eu sei, acolheram pessoas dos municípios afetados, de certa forma, de todas as formas, muitas vezes até com quantitativo que não teriam nem está no orçamento, né? Condição, mas fizeram para apoiar, ainda estão fazendo, e tenho certeza que se tem muito para fazer. O que nós temos que ter hoje, como ente político hoje, é termos os pés no chão, independente que for quem for assumir essas prefeituras aí a partir de janeiro. Nós vamos enfrentar um ano de 2025 muito difícil. Isso não tem como a gente dizer que não vai acontecer, com um orçamento escasso, mas isso faz parte da vida pública, que nós temos que pensar em ajudar as pessoas, em proporcionar uma vida melhor para essas pessoas que foram afetadas e, principalmente, cuidar da nossa saúde mental, seu Alvorino. Porque sair de uma pandemia e enfrentar uma tragédia dessa, o Estado do Rio Grande do Sul tem que ser aguerrido e forte, como a gente fala mesmo, porque não vai ser fácil, mas a gente vai vencer com certeza. Alvorino, só uma questão de orçamento que nós estamos falando. Nós estamos em maio, os orçamentos são ficção. Ele vai se complementando até o dia 31 de dezembro. Então tem muita verba prevista, projetada numa ficção, que não vai ser arrecadada. Por consequência, vai ter menos
recursos e fluxo de caixa, né? tanto municipal, Doutor Danilo, estadual o e senhor federal. sabe que todos os municípios têm problema de enfrentamento de índices de folha. No momento que tu diminui a arrecadação, Vai passar automaticamente o índice de folha ele tem aproximar o limite. Ou vai passar do limite. ou uma superioridade. Então, tem que ser muito bem conduzido, tem que ser muito bem avaliado, e muitas vezes o que aconteceu, por exemplo, seu Alvorino, se Camaquã não tivesse feito uma reforma, o que nós teríamos enfrentado? Muitas vezes as medidas têm que serem tomadas e são conduzidas pelos prefeitos, obviamente. No momento certo. Mas tem que ser feitas no momento certo, e isso a gente vem fazendo, vem analisando, vem conversando. Tem que se trabalhar em equipe, tem que se trabalhar com uma coesão, e principalmente tem que ter respeito pelas pessoas. Eu acredito que foi isso que nós tivemos e estamos tendo aqui, tanto do Executivo Municipal, toda a parte da base governista, respeitar as pessoas, não ficar politizando e fazendo matérias em redes sociais, porque quem ajuda, quem faz e quem realmente quer fazer um acolhimento das pessoas não precisa divulgar, não precisa falar para ninguém. Faz, que isso é de coração. O que a gente fala hoje não é politizar, é fazer as coisas de coração. E é isso que foi feito por Camaquã, pelo Executivo, está sendo feito e vai ser conduzido dessa maneira, obviamente, que graças a Deus vamos vencer mais essa batalha, seu Alvorino. Agradecer aqui o espaço, sempre disponibilizado pelo senhor, pelo doutor Danilo, pelo seu Ari, a toda a equipe do Clique, e dizer que agora estou indo para lá jogar no Pádel Solidário, que é um grupo de pessoas também, seu Alvorino, numa turma aí que a gente joga pádel aqui. Toda a inscrição desse torneio vai ser revertida também para nós auxiliarmos as pessoas nesse momento difícil. Então, é um grupo de amigos aí que está fazendo uma confraternização, e como várias outras pessoas de certas outras formas fizeram para ajudar. Então, um forte abraço, vamos enfrentar esse friozinho aí, e que pare de chover, e que a gente consiga aí fazer a reconstrução do nosso estado, e principalmente aqui dos nossos municípios vizinhos que foram afetados. Luciano Pereira Dias, vereador aqui do nosso município, participando do Controle Geral. Muito obrigado, Luciano, pela sua presença sempre valiosa aqui no nosso programa.